A doutrina para a igreja é essa. Não é essa que os homens estão aí ensinando. Paulo vai dizer agora, versículo 4, Romanos 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo, escute, aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Não é quem é escolhido. Não é quem é predestinado. Não é quem Deus determina pela sua soberania. É quem crê. Quem crê será salvo. Quem crê será justificado. Também quem não crê será condenado. Isso é o quê? É escolha ou não é, irmão? Irmão, por favor, em nome de Jesus. Que entendimento é esse que você está tendo? Você não aceita a palavra. Você não aceita o que Jesus ensina. Não é quem é determinado, decretado por Deus, pela soberania dele. Deus é soberano. Mas ele deu ao homem a responsabilidade da escolha e as consequências de cada escolha que o homem faz. Deus mostra isso. Deus opera para despertar no homem o arrependimento. Ele não faz ninguém se arrepender pela força. Ele trabalha situações para o homem se arrepender. Mas é o homem que tem que se arrepender. Não é Deus que força, obriga ninguém a se arrepender. Deus permite situações. Então, dá uma lidinha aí direitinho aí. Medita aí nesse texto da palavra de Deus. Entende o que ele nos ensina. Romanos 10, do 1 ao 4 ao 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Você vai ver que o homem cai da graça assim. Então, meus amados irmãos, eu tenho um compromisso com o ensino, com a instrução da palavra de Deus, levando a exposição da verdade que liberta, que é a palavra, que dá luz e entendimento aos simples. Os simples aqui são aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não têm o entendimento da palavra de Deus, porque a palavra é espírito e verdade. A palavra, ela não é uma coisa literal, é espiritual. Você precisa do Espírito de Deus para ser de Deus, para estar em Cristo, ser guiado no Espírito. Outra coisa para encerrar, é muito bom a gente aprender. Como é que eu alcanço? Como é que eu tenho? Como é que eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus? Como é que isso acontece? Biblicamente, a Bíblia nos ensina, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Olha o que diz a palavra de Deus. No capítulo 7, no versículo 38. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 7, versículo 37 diz assim. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, é condicional ou não? Esse se aqui é condicional ao indivíduo que crê ou não? Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha. Não é eu que vou puxar. Jesus está dizendo. Não é Deus que vai trazer a pulso. Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. Versículo 39 do capítulo 7 do Evangelho de João, estou lendo. Olha o que diz a palavra de Deus. E isto disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porquanto ainda Jesus não tinha sido glorificado. Teve um irmão que disse a mim que o Espírito Santo de Deus é Jesus, e que ele já está em nós, Jesus, que não precisa mais a gente ir a ele. Meu irmão, sinceramente,
é muita cegueira espiritual. Mas vamos para cá. Ó, eu estou aqui trazendo uma orientação. Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Jesus, ele vai dizer isso aqui. Jesus, ele vai dizer como é que a gente recebe o Espírito Santo. Como é que eu posso ser habitado pelo Espírito Santo? Quando eu creio em Jesus. O Espírito Santo habita em mim quando eu creio nele. A palavra de Deus diz isso. Deu para entender? Deu para entender? O Espírito Santo não é uma coisa qualquer. Todo mundo diz, eu tenho o Espírito Santo está em mim. Estou cheio do Espírito. É não, amigo. É não, amiga. É não, irmão. Essas euforias que tem aí, esse povo que grita, bate na mesa com autoridade para mostrar a autoridade de Deus, não é cheio do Espírito, não. Não é cheio do poder de Deus, não. O Espírito Santo, ele nos guia, nos faz se comportar de outro jeito. Não é desse jeito fanático, embriagado, sem noção, sem razão, desequilibrado, sem estar na direção da palavra, dando lugar à carne, falando mentira, dizendo que Deus disse quando não disse. Não é o Espírito Santo de Deus, não, amigo. Não se importando com a palavra, não ensinando a palavra, levando a igreja a distrair da palavra. Não é o Espírito Santo de Deus, não, amigo. Você pode estar cheio, mas de outra coisa, menos do Espírito de Deus. Cuidado, vigia. E você que está assistindo esses movimentos, cuidado. Sai daí enquanto é tempo. O Espírito Santo de Deus, ele habita no pecador que se converte a Jesus. A Bíblia nos ensina isso. Se com a tua boca crer, confessar e crer no teu coração, a palavra de Deus diz, aí encontrarás salvação. Aí a salvação de Deus repousará sobre ti. Sabe por quê? Porque tu creu em Jesus. E a garantia dessa salvação, o selo que te garante propriedade de Deus, é o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não é a carteira de membro de igreja. Não é a filiação dentro de uma igreja. É o Espírito Santo que recebe aquele que crê em Jesus quando ouve a mensagem do Evangelho. E essa mensagem, infelizmente, não está sendo pregada dentro das igrejas. Está sendo pregada na rua. A mensagem do Evangelho é uma verdade que eu estou falando, irmão. É triste, mas é verdade. Por isso que os que estão dentro de muitas igrejas estão mortos. Sabe por quê? Porque o alimento de Deus não está sendo mais dado lá dentro. A mensagem do Evangelho, a doutrina de Cristo, não está sendo mais dada dentro das igrejas. Porque mudaram para agradar a multidão. Então a palavra de Deus nos ensina isso. Que nós só podemos ter o Espírito Santo de Deus quando nos convertemos a Cristo. Temos a certeza da salvação, de ser dele, de ser de Deus. Está garantido para a vida eterna. Mais outro texto aqui, porque é Bíblia aqui, viu, irmão? A gente aqui aprende Bíblia. Não é blá, 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 reteté, minha interpretação. Escute aqui o que diz Pedro, diante de uma pregação do Evangelho, para uma multidão de pessoas, dentro de uma circunstância, Pedro prega, mostrando o perigo que os homens estavam correndo do juízo de Deus, e ele mostra como os homens podem se salvarem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? Esses que ouviram aqui, fizeram essa pergunta aos apóstolos, foram os que estavam na festa do Pentecoste, quando Pedro e os apóstolos estavam lá, anunciando, glorificando a Deus e testificando de Cristo. E todos ficaram maravilhados. E começaram a dizer, esse povo está embriagado. E Pedro agora toma a frente e começa a pregar o Evangelho. Mostrar tudo aquilo que Deus determinou. E depois do seu sermão, houve uma convenção muito grande. A primeira convenção coletiva de várias pessoas foi essa. Depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, não foi para estar dentro do templo, pulando, gritando e marchando. Pentecoste, o dia da festa, a igreja foi cheia para anunciar Cristo ao mundo. Aleluia! Como é bom a gente conhecer essa verdade, né?
Os crentes de hoje dizem que está cheio do Espírito Santo para estar dentro da igreja, pulando, correndo, marchando e gritando, falando coisas sem nexo. O Espírito Santo de Deus não vai encher ninguém para isso, irmão. Ele enche o cristão para uma finalidade, para anunciar Cristo, para ter ousadia, para não temer as ameaças, para prosseguir. Por isso que nós precisamos orar a Deus. Deus, me dá ousadia para enfrentar o sistema, a multidão, o povo, todos aqueles que se levantam contra a tua verdade. Me dá ousadia, por isso que Deus tem me enchido do Espírito Santo. Aleluia. Então Pedro aqui está pregando. E os irmãos agora perguntam, irmãos, o que nós devemos fazer? Olha o que Pedro vai dizer no versículo 38 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E disse-lhe Pedro, primeira coisa, arrependei-vos. A mensagem do Evangelho, ela tem que convidar o pecador, não é para vir para a igreja, receber carro, bênção, vitória, prosperidade, para Deus resolver problema de ninguém. A mensagem do Evangelho, a verdadeira, a original, ela convida o pecador a se arrepender. Olha o que Pedro vai dizer. Primeira coisa, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira coisa, quando você ouve, crê e se arrepende, você é batizado. Esse batismo aqui não é o das águas de igreja, é o batismo que Cristo dá para a remissão de pecados, para que você agora seja justificado e receba o Espírito Santo de Deus. Que explicação simples, né, irmão? Tem nenhuma confusão teológica aqui, de sabedoria, de teologia, não. É simples a pregação do Evangelho. Arrependei-vos, credes no Evangelho, recebe o batismo para a remissão de pecado, que é Cristo que dá. Por isso que Jesus disse, quem crê e for batizado, ali em Marcos 16, 15, não é batismo de água de igreja, não é? O contexto não fala disso. Tem gente que ensina assim, porque não quer pregar a verdade, ou então está com a mente corrompida. Pedro vai orientar os irmãos, o que é que nós devemos fazer? Pedro vai dizer, primeiro, se arrependam. Para que então, depois de arrepender, vocês recebam o perdão de pecados. E esse perdão de pecado é em Jesus, viu? É em Jesus. Não é pelo seu sacrifício, mérito ou penitência. É em Jesus. E aí, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? O selo, a garantia da promessa, a alegria da salvação, a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho, irmão. Essa é a verdade da palavra. Para todos que creem. Por isso que temos que pregar a palavra, amém? Então vou terminando agora. Se você ouviu essa instrução, que Deus abençoe. Olha para aí como eu estou suado. Ó, todo molhado na camisa, suor. E está aberta a janela aqui aberto. Mas o calor em mim é grande. Quando eu prego a palavra, eu prego com a alma. Prego com o Espírito. Entendendo a necessidade que você tem de conhecer a verdade para ser liberto enquanto é tempo, para que você tenha a convicção, a certeza e sinta a alegria da salvação pelo Espírito Santo na tua vida, que vai te guiar e vai te direcionar para não perder o caminho e não dar ouvido à doutrina de demônios. O Espírito Santo vai te guiar na palavra. Amém, irmão? Deus abençoe, muito obrigado a todos. Eu, evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é em pregar a verdade do Evangelho, nada além da verdade. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por esse momento, por essa oportunidade de me edificar e levar a edificação para os irmãos que estão assistindo pela ministração e a exposição da tua palavra. Deus, ilumina a mente dos simples, abre o entendimento daqueles que estão com a sua mente cega, fechada pelo Deus desse século, para que contemple a verdade do Evangelho do teu Filho Jesus e possam, pelo poder dessa mensagem, serem salvos, transformados e libertos no entendimento. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém e amém. Tchau, meus irmãos, fiquem na paz. Brevemente voltarei trazendo outros ensinos e instruções que edificam e dão entendimento, esclarecendo pela verdade que liberta.